Boa noite todo mundo. Como é que foi esse domingo? Como está sendo o finalzinho do domingo? Que saudade de vocês, a gente se vê ontem. Eu tô acostumada por conta das férias a entrar todos os dias para falar com vocês. E acostumei, né? E aí eu tava aqui depois do evangelho pensando, vou dar uma passadinha lá para falar com os meus amores. Que no domingo, mais ou menos essa hora, a gente já tá com aquela melancolia, né? Amanhã tem trabalho, amanhã a gente começa a semana mesmo, né? Apesar que hoje é o primeiro dia da semana, mas a gente começa mesmo e considera amanhã, porque a gente acaba, né, por arrumar as nossas coisas, a começar a trabalhar, a arrumar os nossos projetos. Então, assim, eu passei mesmo por saudade, passei para ver como é que vocês estão, passei para saber de vocês e também para dizer para vocês, lembrar para vocês que amanhã, dia 27, às 9 horas, nós temos a nossa live. Vou preparar um conteúdo bem legal para a gente fazer. Vou tentar fazer no Instagram e no YouTube, certo? Mas vou preparar um conteúdo bem legal. Separar um conteúdo bom para a gente fazer amanhã a nossa livezinha, nossa conversa, tá bom? E vai ser amanhã, dia 27, às 9 horas, né? 21 horas da noite, aqui pelo Instagram e também pelo YouTube, se Deus quiser, se Deus quiser. Olha, vocês viram que o Daniel indicou alguns livros, não foi? Indicou alguns livros para vocês lerem, quem quiser. E o grupo, né? E o grupo Abraço Espiritual de Mayra Rocha está com o Clube do Livro, viu? Clube do Livro. E eles vão iniciar, porque lá no grupo do Instagram você pode apertar, né, o link da bio e você vai para um grupo de WhatsApp que está fazendo o Clube do Livro. E lá tem vários livros já, né, baixados no PDF, inclusive no estante virtual, viu? No estante virtual também tem grande parte, a maioria desses livros também no estante virtual. Então, lá no grupo Abraço Espiritual Mayra Rocha, você vai clicar na bio e vão te linkar para o grupo de WhatsApp que está sendo feito o Clube do Livro. E eu entro lá também, eu mando áudios comentando sobre os livros, eu respondo as perguntas, tá bom? Hoje mesmo já mandei, né? Ah, tá bom. Hoje mesmo já mandei, inclusive, um áudio agora à noite. Olha, não percam, entram nesse grupo, eles estão fazendo um estudo, eu estou estudando junto, lendo os livros, até onde for conjunto os livros. Depois eu vou continuar lendo para ajudar vocês também. Porque alguns livros realmente são muito difíceis. Agora, deixa eu dizer... deixa eu ler aqui. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre os livros. Algumas pessoas questionaram porque dentro do rol dos livros não tinha o livro dos espíritos ou não tinha livro dos médiuns, o Pentateuco, né? O Pentateuco de Kardec. O Pentateuco de Kardec, ele não é um livro para você ler, né? Não é uma história para você ler corrente assim. Sentou e eu vou ler e terminar tudo de uma vez. Não é assim, é um livro de estudo, né? Então a gente está sempre estudando Kardec, a gente está sempre estudando o livro. E cada vez mais que você ler mais coisas você descobre. Então não é realmente um livro que a gente consiga ler como história. Por isso que não está lá elencado como um livro para ler. Está lá, são os livros de uma bibliografia mais fácil de leitura, com histórias diferentes, sobre situações diferentes. É claro que o Pentateuco a gente tem que estudar todo dia, né? O Pentateuco, ele é o nosso dia a dia, por isso que não está lá. Ele já é a base, é o fundamento, então não tem como você fugir do Pentateuco, né? Sendo espírita ou querendo conhecer o espiritismo. Tanto é que Flammarion já fez o curso que é o espiritismo, vai ter o curso do livro dos médiuns, terá o curso do livro dos espíritos, né? Então, é por isso que
não está, né? É por isso que não está indicado lá expressamente o Livro dos Espíritos, porque a gente precisa estudar sempre, sempre, sempre. No grupo lá, no grupo Abraço Espiritual de Mayra Rocha, tá? Abraço Espiritual de Mayra Rocha, você clica lá no link bio e eles vão te direcionar diretamente para o WhatsApp, onde está tendo o Clube dos Livros. É tão mais fácil, né, ler o livro, é tão mais fácil ler o livro em conjunto, discutir, eu acho que fica mais fácil. Também tem... Coloque aí de novo como entrar no grupo, certo? O grupo é Abraço Espiritual de Mayra Rocha. E assim que vocês clicarem no Instagram lá, na bio, vai ter o link que vai direcionar vocês para o WhatsApp, tá bom? E aí vocês vão participar desse grupo, né? Abraço Espiritual Mayra Rocha, tá? Abraço Espiritual Mayra Rocha. A casa segue eles, dá uma olhadinha onde a casa segue, né? O Amor nos Uniu também, Amor nos Uniu Oficial, o Amor nos Uniu Oficial, eles têm o Evangelho no Lar, todos os domingos às 18 horas, todos os domingos às 18 horas, o Amor nos Uniu Oficial também tem o Evangelho no Lar. Se você gostaria de participar do Evangelho no Lar com o Amor nos Uniu também, entre em contato lá no Instagram que eles vão te mandar o link para você participar também, viu? Vaninha, te dou todos os colos do mundo, meu amor, todos os colos do mundo. Você sabe que você mora dentro do meu espírito, né? Então assim, hoje eu estava aqui pensando no quanto eu tinha que explicar isso. O Pentateuco não está lá escrito porque, assim como a Bíblia, é um livro que a gente estuda, a gente não lê, a gente estuda o Pentateuco. Assim como a Bíblia, se você pegar a Bíblia e for apenas ler, você não consegue, você acha difícil, você acha chato, maçante, não é? Aí você fala, não, a Bíblia é muito difícil. Não, porque você está lendo de forma maçante, você está lendo de uma forma que não dá para compreender bem, que você não consegue compreender. E o Livro dos Espíritos é a mesma coisa. Vamos falar a verdade. Se você começar a ler o Livro dos Espíritos como se ele fosse, assim, um livro normal, um livro de uma leitura de história, né? Ou história mesmo, tanto faz. Deixa eu sentar aqui na minha cadeira, minha filha, porque eu vou dizer um negócio. A coluna eu tenho 37... assim, com coluna de 80, e tem 80 que está melhor do que eu na coluna. Então, assim, ó, o Livro dos Espíritos tem que ser estudado junto com o quê? Junto com situações que você vai precisar pesquisar na internet, você vai precisar baixar algumas lives, algumas palestras de várias pessoas, para começar a entender. Eu gosto de estudar o Livro dos Espíritos de uma forma diferente, que é o que eu quero trazer para vocês. Eu gosto de ir de lição, né, por lição. E aí, por exemplo, a pergunta lá, quem é Deus, né? O que é Deus? E aí eu vejo o que o Espiritismo está dizendo no Livro dos Espíritos, eu vejo o que o protestante fala, eu vejo o que o católico fala, eu vejo o que as outras, né? Eu vejo o que as outras religiões também falam. Eu gosto de estudar nesse ponto, porque aí eu acabo vendo o que é que o budismo fala. Então, depois você acaba que você percebe que é a mesma coisa, apenas com um jeito de falar diferente, né? Então, o Pentateuco é de difícil leitura, sim. Não adianta, né? Não adianta a pessoa querer ler ele como se fosse um livro de romance, porque aí você não consegue, tá? Então, é por isso que não tem um Pentateuco. Mayra, todos esses livros indicados pelo Daniel é porque estão corretos, é isso mesmo, não tem nenhuma coisa que diverge, né? Não tem nenhuma coisa que diverge ali do entendimento dele, não. Grande parte desses livros, em todos os livros tem situações que, sim, ele concorda e outras que não concorda. Mas o que acontece? A gente só pode fazer uma crítica ou fazer uma análise, não é nem crítica, mas fazer uma análise, né?
fazer uma análise sobre a situação quando você lê o livro. É muito difícil e é muito estranho quando as pessoas pegam e dizem assim, aquele livro não presta não. Não, aquele livro eu não indico não. Aí você pergunta, você leu ele? Não. Só de saber ali eu já não indico. Mas como é que você pode não indicar se você não leu? Como é que você pode dizer que determinado livro, né? Ele tem partes boas ou partes ruins, ou determinado livro não serve para uma indicação se você não lê. Aí você fica só assim, Mayra indicou 3 livros, esses livros que eu vou ler. Aí não lê os restos porque Mayra indicou e não leu. A Ferraz disse, pela primeira vez discordo de você. A pergunta de que é Deus não são a mesma resposta das demais religiões. Não são mesmo as mesmas respostas. É por isso que a gente acaba indo em outras religiões para que a gente possa ver respostas diferentes. O que eu disse é que é a mesma essência. Quando você vai pegando o que é Deus, em qualquer religião é a mesma essência. Tem pontos que são idênticos, mas logicamente a teoria de que cada religião e doutrina usa é diferente. Por isso que eu saio, Por isso que eu saio apenas do Pentateuco e vou buscar em outras religiões também. É assim que eu faço o meu estudo, mas é assim, é um jeito bem particular meu, É um jeito bem particular meu. Então, toda pergunta que foi feita aos espíritos, eu também vou buscar o que as outras religiões respondem, Bem assim também como eu pergunto aos espíritos que estão próximos a mim, e por incrível que pareça, muitas respostas são diferentes, inclusive, E aí a gente vai dizer, mas por que está diferente? A gente vai entrar na história do espírito que está falando que não é daquele jeito para a gente poder entender, porque às vezes é a visão de um espírito. Então, eu procuro assim, sabe? Eu procuro ir pegando de cada um mesmo, fazer isso assim, viu? Certo? Então, vejam bem, nem todo aquele livro, o Daniel dizendo que aquele livro está perfeito, não. É o Daniel te indicando para que você possa enriquecer, para que você possa enriquecer seu vocabulário, enriquecer seu conhecimento, enriquecer tudo isso. Porque aí, de repente, quando você lê um outro livro, você vai dizer, peraí, um livro disse isso, outro livro disse aquilo, a Bíblia diz isso, e eu quero saber quais são os pontos que divergem e quais são os pontos que convergem. Você vai ver que todos esses livros têm pontos convergentes e têm pontos divergentes. E é necessário que a gente crie, esse senso de estudar um tudo e de diferentes maneiras mesmo, Então, assim, é bem legal. Eu gosto muito. Eu tenho um pequeno remorso de não poder ler como eu lia antes, Eu lia muito, 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 e eu gostava muito de ler, de estudar. Hoje meu tempo é mais reduzido, então eu acabo estudando muito mesmo, as lives que eu vou dar para vocês, as coisas que eu vou conversar com vocês, e acabei perdi muito, assim, do tempo que eu tinha. É uma coisa que para esse ano eu quero resgatar mais, Eu quero ver onde é que eu tenho que organizar melhor o meu tempo, Organizar melhor a minha rotina. Porque estudar é fundamental. Estudar é fundamental. Não entendi a pergunta. Diferente do Evangelho ou outras doutrinas, por quê? Eu não entendi, meu amor. Eu não busco diferenças do Evangelho. Eu busco entender onde cada doutrina ou cada religião, Cada doutrina ou cada religião converge. Porque é a busca de fazer a interpretação correta, De fazer uma interpretação sábia. Inclusive, a doutrina espírita, ela é questionadora, ela é científica, ela tem muita razão, ela é amor com razão. Então a gente sempre busca
Sempre busco o estudo. Muita coisa mudou desde 1857, quando foi, né, publicado o Livro dos Espíritos. Então, muita coisa mudou. E, logicamente, os espíritos não ficaram para trás, né? São altamente dinâmicos, inteligentes e perfeitos. Então, eles também mudam. Alguns problemas que nós passamos hoje no plano, né, no planeta Terra, nesse plano aqui, não tinham há centenas de anos atrás. São problemas, são experiências, por assim dizer, novas, né? Então, é necessário que a gente estude o Livro dos Espíritos, sabendo fazer a interpretação correta para aquilo que ocorre hoje. Também temos uma bibliografia extensa dentro do Espiritismo, com bons autores, né? Com bons autores. Chico Xavier foi um, né, dos maiores. Robson pergunta: Mayra, a senhora conhece o Vale do Amanhecer? Salve Deus, Robson Santos. Conheço sim. Inclusive, um grande amigo meu era trino herdeiro da tia Neiva, que é o seu Ataliba. E ele desencarnou no Covid e eu fiz o papel de ir buscar a indumentária dele lá no Vale do Amanhecer para que ele fosse enterrado, né? Era como ele queria ir, né? Ser enterrado, ser vestido. Então eu fui buscar, junto com a viúva dele, essa indumentária dele lá no Vale do Amanhecer. Conheço muita gente do Vale do Amanhecer, pessoas também que estão hoje na Casa da Caridade. Então, sim, conheço sim. Já li o livro da tia Neiva também, tá bom? Então, conheço sim. Tenho um grande respeito, inclusive. Um dos meus amigos que desencarnou, o seu Ataliba, era de lá durante 60 anos. Ele, aliás, mas porque o seu Ataliba, ele foi criado no orfanato da tia Neiva, né? Dos pajezinhos, se eu não me engano. Ele foi um filho adotivo da tia Neiva, tá bom? Bem, Aracaju. Sim, a gente está em tratativas com um centro em Aracaju para poder, né, para poder ir para Aracaju ainda esse ano, mas eu vou dizer. 14 e 15 tem Uberlândia, tá bom? 14 e 15 de junho tem Uberlândia. 14 e 15 de junho tem Uberlândia. A gente vai colocar aqui para vocês, é uma conferência, né, um congresso espírita em Uberlândia. Recife, dia 19 de abril. Dia 19 de abril, Recife. Em outubro, que eu não sei a data ainda, é Tupaciguara. Em 17 de maio, se eu não me engano, é Barbacena, Minas Gerais, com o Congresso do Café com o Evangelho. Mas eu vou botar todas essas datas certinhas para vocês. E tem também Petrolina. Assim que me convidarem, eu vou a Petrolina, tá bom? Não tinha marcado para ir a Petrolina e por problema de saúde eu não pude cumprir. Foi o único compromisso até hoje que eu não pude cumprir. Então, eu me sinto até devedora com Petrolina. Assim que convidarem, eu estarei em Petrolina, tá bom? No dia... Recife eu já falei. Agora, em junho, uma coisa que eu não contei para vocês é que a gente irá para Portugal, Refúgio da Esperança, né? Vou fazer lá uma participação de 2 dias no Refúgio da Esperança em Portugal também, tá bom? Essas são mais ou menos as que já estão programadas, mas eu vou dizer para vocês. E o Everton já está marcando, né? Tem também Frei Luís, no Rio de Janeiro. O pessoal do Frei Luís está faltando terminar as tratativas para saber a data, mas o Frei Luís, no Rio de Janeiro, eu já confirmei, tá bom? Quero muito ir, será uma honra para mim estar lá. Mayra, você tem intenção de conhecer os projetos da Fraternidade Sem Fronteira do Wagner na África? Claro, eu e o Wagner já conversamos, eu quero ir ainda esse ano, conhecer lá, fazer a caravana espiritual. Perseverança, não consigo falar com o Everton. Pois mande aqui no Instagram, de novo aqui, que a Will vai direcionar diretamente, Perseverança, e a gente vai marcar, tá bom? Everton teve um compromisso em família na Bahia e tá retornando amanhã, tá bom? Teve um probleminha que tem que resolver na Bahia e volta amanhã. Por isso que algumas pessoas não estão conseguindo, viu? Por isso que algumas pessoas não estão conseguindo falar com ele. Mas amanhã ele está de volta. Então,
Marque, tá? Marque. Eu vou para Lisboa, tá, Vilma? Vou para Lisboa, para Santarém. Eu não sei como é que tá a programação, tá? Mas eu vou avisar para vocês. Eu sei que Santarém já está, né? Já está marcado. O Perseverança no Bem, por favor, entre em contato aí, que o Will vai passar diretamente por Everton, tá bom? Dona Mirna, Júlia, em Cuiabá, já disse a Dona Mirna que vou com o maior prazer do mundo lá. Mayra, e a Mansão do Caminho do Divaldo Franco, vocês são maravilhosos. Eu só fui uma vez, né? Eu só fui uma vez na Mansão do Caminho, tive o prazer de assistir uma palestra de Divaldo, muito grandiosa aquela obra dele, né? Muito bondosa a obra, então eu tive o prazer de assistir uma palestra de Divaldo, mas eu não o conheço pessoalmente, porque eu fiquei lá nas últimas filas e eu vi que a fila estava enorme para falar com ele, eu não quis tirar, né? Nem cansar mais ele e nem tirar a vez de alguém, tá bom? Aracaju já falei, né? Deixa eu ver se eu tô esquecendo algum. Ah, Franca, 3 de maio tem Franca também. Em maio tem o Franca, beleza? Em maio eu tenho Franca. Mas eu vou botar tudo direitinho para vocês. Tudo direitinho para vocês aí. Ó, o Abraço Espiritual Mayra Rocha acabou de entrar. Meninas, vão colocando o link aí, como as pessoas entram, tá? Como as pessoas podem entrar no Clube do Livros, tá bom? Recife é dia 19 de abril. Recife já tá marcado, tá bom? Então, eu vou dizendo para vocês as datas das conferências, dos congressos, onde a gente vai encontrar, nos centros espíritas. Olha, às vezes as pessoas têm a impressão que a gente só vai em centro grande, em coisa grande. Não se preocupa não, pode convidar. Eu até vou dizer para vocês, eu amo fazer palestra, eu amo fazer encontros em centros espíritas menores, né? Com aquelas pessoas que já estão lá. É muito aconchegante, tá bom? É muito aconchegante. Então, convidem sim. A gente vai conversar com vocês, ver data. Aquelas pessoas que queiram lives também, entrem em contato também, que a gente está marcando as lives já. Esse ano é de muito trabalho mesmo. Eu quero ir também ao Ceará, né? Fazer trabalho também, não só. Eu vou ao Ceará qualquer hora dessa por conta do meu pai, como eu disse a vocês. Preciso ir lá, inclusive estou esperando, né, notícias para saber quando vou voltar, que deve ser por agora. Então, mas eu quero ir também para fazer o trabalho, para palestra, para tudo, tá bom? Então esses lugares eu já sei que já estão confirmados, mas eu vou mantendo vocês bem informados, viu? Bem informados sobre todas as datas. Lembrando que amanhã a gente tem o nosso encontro às 21 horas, tá bom? Ah, Ju, o meu cabelo ele vai ficando melhor a passar dos dias, né? Quando eu cortei para tirar qualquer química que tivesse. Então, com o passar dos dias, ele vai ficando melhor mesmo, assim, ó. Aí hoje eu hoje tomei banho e amassei. Eu também tô gostando muito, viu? Muito dele. Então, eu quero dizer para vocês que a gente continua na campanha das cestas, na campanha de todos os projetos. Esse mês foi muito apertado por conta da inauguração, mas nós vamos continuar sempre com nossa campanha. Vejam sempre as campanhas que estão em andamento. O ABC do BA abriu novas vagas, né, para os cursos, então a gente vai precisar de mais padrinhos. Também abriu vagas para a Flor de Mandacaru também, né? Então, estamos aí. Perguntaram sobre o meu pai. O meu pai teve uma melhora, mas é considerado, né? É considerado um paciente ainda gravíssimo, né? Gravíssimo. E o que está pegando muito agora também é uma infecção que já trocou o antibiótico 3 vezes. E pelo que o médico disse, essa é o último tipo de antibiótico que ele pode usar. Então eu peço a oração de vocês para que esse antibiótico funcione, porque a preocupação agora é com o pulmão, né? Porque o renal, ele pode continuar fazendo hemodiálise, mas o pulmão não dá.
Então eu peço oração de vocês, mas eu sempre entrego na mão de Deus, vai ser tudo como Deus quer. E ele melhorou muito do quadro que ele estava, e isso tudo parece assim um grande presente, porque ele estava muito ruim. Inclusive, eu estava esperando ter que sair da inauguração direto para lá. E eu queria confessar uma coisa para vocês, né? Eu vou ler aqui, a Mara falou assim: Mayra, minha irmã desencarnou em 28/12. Apesar de te acompanhar e acreditar na vida após vida, tá doendo muito. Mara, eu vou te dar o meu testemunho também, né? Vou te dar o meu testemunho sobre o que você falou, né? Nada é por acaso, você falou bem na hora que eu estava comentando isso. Veja, eu tive, né? Perdi 2 filhos, mas eu não participei do momento do sepultamento, eu não participei desse momento, né? Perdi, né, também meus avós, entreguei meus avós, que são meus pais também, a pátria espiritual, mas não pude ir ao enterro de nenhum dos dois, porque eu estava, né, trabalhando com vocês, ou psicografia, Dia da Saudade. E agora, eu fui fazer a mala, eu tive que ir para o Ceará 3 dias antes da inauguração. Ele entrou num estado gravíssimo e então eu tive que fazer a mala e correr para lá. E não avisei nada no Instagram por N motivos. Um dos N motivos era que eu não queria que virasse motivo de perseguição também o desencarne do meu pai, porque alguns perseguidores, algumas pessoas não têm escrúpulos nenhum e poderiam usar, então eu não tinha avisado. E voltei um dia antes da inauguração, né? Tanto é que eu encontrei a Joelma no aeroporto que vinha. E uma das coisas mais difíceis que eu achei que eu tinha feito era arrumar uma mala pensando no que usar num possível enterro. Eu me peguei arrumando a mala e pensando em vocês. Eu me peguei arrumando a mala e pensando, que difícil, que dolorido você pensar o que eu coloco nessa mala se acontecer, o que eu coloco nessa mala para entrar na UTI, o que eu coloco, sabe? Era fazer uma mala para uma viagem que não é agradável, né? Que não é uma viagem como a gente realmente faz. E eu achei que aquilo ali tinha sido pior, mas eis que eu tive que voltar, né? Para poder inaugurar a casa em respeito a todo mundo, né? A todo mundo que tinha comprado passagem, que tinha se compromissado aí, em respeito também à espiritualidade que estava ali. Eu voltei para inaugurar a casa, mas eu tive que voltar e fazer uma coisa que foi pior. Eu tive que comprar o terreno no cemitério e eu tive que escolher o túmulo, como seria o túmulo do meu pai, caso ele desencarne. E foi uma experiência muito chocante para mim, escolher. E as pessoas que trabalham, claro, elas estão fazendo o trabalho delas, mas a gente que está passando, né, por esse momento, é difícil a pessoa te perguntar qual o tipo de granito, né, que você quer, que cor que você quer, ou porcelanato, né, ou mármore, o que é que você quer? Qual é a cor? A gente faz com 2 ou com 3 gavetas. O que você quer colocar em cima? Você também vai comprar a cruz? Vai comprar onde porte a vela? Ou seja, é algo comercial que precisa ser feito, e alguém precisa fazer. Então, nesse caso, fui eu mesmo que tive que fazer, porque a esposa dele está bem abatida. A esposa dele também está indo todos os dias ao hospital, meus irmãos, né? E alguém tem que fazer essa última coisa muito difícil. Então eu fiz, né? E para mim, em todo momento eu pensei em vocês, o quanto é difícil, o quanto esse momento também é doloroso, porque é algo que você não quer escolher. E o que eu posso dizer? Dói. Mesmo sendo espírita, dói. Mesmo sendo médio, dói. Você falou, mesmo acreditando na vida após a vida. E eu mesmo tendo certeza, eu mesmo vivendo,
né, vivendo os dois planos, ainda assim dói. Sabe por que dói? Porque de toda forma é uma despedida, né? É uma despedida provisória, momentânea, mas é uma despedida. É se despedir de alguém que você tanto ama. E no meu caso, se ele desencarna, eu não posso ver o espírito dele, eu não tenho como ver. Vocês sabem dessa regra minha, da espiritualidade, né? Então, é uma despedida em que o meu abraço e o dele vai ocorrer só depois, assim como o de vocês. Então, assim, é complicado, né? É complicado passar por esse momento. Beatriz pergunta: Mayra, você como médium não sabe se o seu pai vai para a pátria espiritual? Beatriz, apesar de ser médium, né? Apesar de ser médium, algumas situações não são dadas ao médium saber, porque não tem como ele impedir e muitas vezes o médium sabendo pode até ocasionar algo pior para a família ou para ele mesmo, né? Eu digo para a família dos outros. Então, por exemplo, mesmo que eu saiba que alguém vai desencarnar, alguém que está ali, eu jamais vou poder falar para aquela pessoa. Então, aquela informação não adianta nada se eu não puder fazer algo por aquela pessoa. Sobre o meu pai, eu não me dei ao direito de colocar a espiritualidade na parede ou o meu próprio mentor na parede para que eles me dessem o resultado disso. Sabe por quê? Porque eu preciso passar pelo processo como todos vocês passam. Eu acho mais justo, né? Eu acho mais certo passar pelo mesmo processo. Qual é o processo? Mesmo sabendo que a situação é difícil, eu mantenho em mim uma fé enorme em Deus. E eu sei que Deus, né? Deus pode tudo, Deus pode mudar os planos. Então, mesmo que a espiritualidade me dissesse que sim, ele vai desencarnar, ainda assim, eu manteria a minha fé em Deus, porque Deus pode ouvir, Deus pode mudar todos os planos, né? Já que a espiritualidade está, né, sob a obediência de Deus. Então, eu, na verdade, não fiz a consulta. Se é isso que você me perguntou, eu não fiz a consulta, eu não quis saber. Eu quis passar essa experiência como todos vocês. Eu acho mais amoroso passar assim. Não que se a espiritualidade me dissesse que ele iria desencarnar, eu iria reagir de uma forma revoltada. Não. Mas eu escolhi passar assim, tá bom? Até que se eu fizesse a consulta e eles pudessem me dizer, se tivesse algum motivo para que eles me contassem, eu mesmo assim, eu abriria mão, porque eu quero passar assim. Eu quero passar com a minha fé, com a minha crença. Eu quero passar de forma também a ser provada, porque é uma prova, assim como vocês. Então, eu quero melhorar diante dessa prova. Mas eu mantenho a minha esperança, a minha fé enorme que Deus pode mudar tudo. Então, eu fiz até um voto, né, pedindo a Deus que interceda. Mas assim, interceda se for ainda hora dele ficar. Se ele tem alguma coisa para cumprir aqui. Senão, eu vou compreender que é a vontade de Deus, né? Que é a vontade de Deus. Cristine, de verdade é isso mesmo. A gente sempre sente, né? A gente sempre sente a despedida, a gente sente a dificuldade. Mas algumas vezes as pessoas ficam aqui porque ainda precisam terminar algo, né? Terminar algo que ficou. Então, eu espero que meu pai possa ficar até para resolver algumas questões dele mesmo, até para que a gente possa abraçá-lo novamente. Mas, se não for do querer de Deus, nós iremos entender e que seja feita a vontade de Deus. Agora, a pergunta da nossa irmã foi: mesmo assim eu sofro e eu também vou sofrer. É lógico que eu vou sofrer a separação, a despedida, né? Mas vou passar por esta prova com muito amor, com muito carinho, entendendo que aquele momento era o momento dele, tá bom? Mas peço orações por ele e peço que a espiritualidade também possa agir na vida dele, mas saberei aceitar,
saibarei aceitar, seja qual for os desígnios de Deus, tá bom? Tô com o coração muito em paz, mas sempre acreditando que Deus pode mudar os planos, sempre acreditando numa mudança de planos para Deus. E sobre essa pergunta é muito interessante. Nós médios, nós não sabemos de tudo. Eu, pelo menos, a minha mediunidade é limitada, então eu não sei quando as pessoas irão desencarnar, todas as pessoas. Às vezes a gente tem essa notícia quando a gente pode evitar. Então eu fico muito feliz quando, com algum aviso, a gente pode evitar um desencarne que não era para acontecer naquele momento. Ou quando você pode dar algum conforto nesse momento. Mas mesmo que a gente saiba que alguém vai desencarnar, se não há como impedir, ou se é o momento correto daquela pessoa, inclusive pelos planos reencarnatórios, não é dado ao médium falar. Porque você só vai provocar uma tristeza antecipada para a pessoa que vai desencarnar. Muitas pessoas pioram da doença quando sabem que não tem mais jeito. E principalmente, se não há como, não tem um objetivo para melhorar aquela situação, não há porquê o médium, não há porquê o médium saber, tá bom? Não há porquê o médium saber. Pelo menos, a minha mediunidade é assim. Eu não sou dada a saber o desencarne de todo mundo. Isso é raro e é com situações determinadas que a gente pode fazer alguma coisa, tá bom? Porque veja bem, já pensou se todo médium soubesse quando alguém da família, os amigos, as pessoas que frequentam o centro fosse desencarnar? Seria uma vida totalmente difícil também para o médium e seria uma vida difícil também para as pessoas que iriam ali buscar isso. E o não saber a data exata é uma dádiva de Deus, né? O não saber uma dádiva, a data exata, o momento exato é uma dádiva, né, de Deus. Aí perguntaram de novo, mas os médiuns não sabem? Sim, algumas vezes nós sabemos, né, que haverá um desencarne ali. O que é que a gente faz? A gente ora, a gente pede a espiritualidade. Se é alguém próximo da gente, ou alguém próximo do centro, ou alguém frequentador, a gente vai preparando essa pessoa de uma forma indireta, né? De uma forma indireta, em que a gente possa já preparar, né? Preparar ela para o momento, mas jamais a gente vai dar uma notícia dessa para uma pessoa para piorar a situação, o estado, muitas vezes tornar ela mais triste do que ficaria, né? Imagine um médium conseguir saber que alguém vai desencarnar em 4 meses, numa luta contra um câncer, por exemplo. A pessoa está lutando, né? A pessoa está lutando. Se você chegar nela e dizer isso, provavelmente ela vai se entregar, porque vai saber, né? Porque vai saber que ali não tem mais jeito. E eu sou o tipo de médium que ainda é um pouco diferente, porque eu acredito que Deus pode tudo, até mudar o plano reencarnatório quando for necessário. Inclusive, Chico Xavier teve acrescido aí no seu tempo, no seu plano reencarnatório, mais dias do que estava marcado. Então tem essas situações em que Deus acrescenta, em que Deus permite. Portanto, mesmo que haja uma definição, eu acredito que Deus pode mudar. Não só na situação do meu pai ou da minha família, mas eu sempre acreditei que a última palavra é sempre de Deus. A última palavra é sempre de Deus. E a gente já viu acontecer várias vezes, né? Como o Divaldo, que a Graça está dizendo, sim. Como o Divaldo, como o Chico, como outros, né? Que ganharam as moratórias. Então, né? Deixa eu ver. A pergunta que não cala. Você olhando para a pessoa, você sabe que está perto de desencarnar, mesmo se não estiver doente? Miriam, é o que eu respondi. Quando há um objetivo muito firme, muito forte, sim. Então não são todas as pessoas que um médium vai olhar e vai saber a data do desencarne que está próximo de desencarnar. Tem que haver um objetivo, não é algo em que o médium pode interferir. Então, no meu caso, aí vou falar na mediunidade da Mayra, no meu caso, isso é
Raro, não acontece com frequência. Incrível que pareça, por incrível que pareça, acontecia mais quando eu era criança. Ou acontecia a mesma quantidade, só que eu falava sem filtro. E isso provocou algumas coisas que não foram legais. Por isso que eu compreendo com a maturidade que muitas vezes não é necessário. Então, é raro acontecer comigo, tá bom? Mas pode ser que com outros médios aconteçam com mais frequência. Minha mediunidade ainda é muito infantil, eu ainda procuro estudar, ainda procuro melhorar, evoluir. Então, para mim, né? Para mim, não é uma coisa recorrente. E eu também prefiro não saber. Eu prefiro ter a mesma dádiva de não saber. Deve ser uma mediunidade muito dura aquelas pessoas que convivem com isso. Imagina que dureza de mediunidade você saber quando as pessoas irão desencarnar. Deve ser muito duro mesmo. Roberta, nenhuma mãe esquece uma filha. Não se preocupe com isso. Nenhuma mãe esquece uma filha nunca. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Alguém perguntou assim... Mayra, mas a live não era amanhã? É sim, gente. Eu entrei para falar um pouquinho, eu já falei um tantão com vocês, né? Mas então amanhã, às 21 horas, a gente tem live. Eu vou fazer lá da Casa da Caridade, porque amanhã é aniversário do Everton, o dirigente, e a gente vai levar um bolinho para ele lá, cantar os parabéns. Então vou fazer a live de lá depois do texto, tá bom? 21 horas, amanhã, segunda-feira, dia 27. Depois do texto, entra Mayra Rocha com vocês. Um beijo grandão no coração de vocês. A gente se vê amanhã. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, o seu lar e a sua profissão. Que essa semana seja muito abençoada e que você seja muito feliz. Um beijo.